Que você tenha um dia abençoado. Se gostar do conteúdo, convido a você se inscrever no canal TC Diversos, deixar o like, né, aí, que ajuda muito. Se você quiser deixar um comentário também, seja muito bem-vindo. E vamos pro vídeo de hoje. E olha, se você um dia você vai comprar um celular, tenho certeza isso vai ajudar demais e muita gente tem dúvida, né? Vamos falar sobre memória RAM, sobre gigas e vamos falar sobre processadores, tudo em um vídeo só, bem explicado e mastigadinho depois da vinheta. Voltamos aqui, né? E vamos explicar uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Sobre o que é memória RAM, o que é armazenamento e a importância de um processador. Vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre memória RAM, que muita gente tem dúvida, né? Muita gente acha que memória RAM é simplesmente o quanto de coisa cabe no seu celular e não, tá? Memória RAM é aquela memória responsável por, digamos assim, rodar vários aplicativos ao mesmo tempo e com eficiência, tá? Quanto mais memória RAM, mais aplicativos você vai poder ter em segundo plano e você vai poder rodar esses aplicativos com eficiência, né? Pouca memória RAM, muito provavelmente você vai conseguir rodar 2 ou 3 aplicativos ao mesmo tempo, mas não com muita eficiência, né? A memória RAM é como se fosse aquele funcionário que pode fazer várias funções ao mesmo tempo e com eficiência. Quanto mais memória RAM, mais eficiência, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas reclamam dos seus aparelhos que travam, né? Porque um aparelho com pouca memória RAM, tá? Ele vai abrir um aplicativo mais lento, ele não vai conseguir desempenhar 2 ou 3 aplicativos ao mesmo tempo, como um Facebook, um WhatsApp e um Instagram, tá? Então a memória RAM é a responsável, né, por rodar aplicativos, mais de um aplicativo ao mesmo tempo e com eficiência. Quanto mais memória RAM, mais eficiência o seu aparelho vai ter, tá, em executar uma tarefa, tá certo? E, né, o armazenamento, os gigas, né? Quanto mais gigas, mais coisas vai caber no seu aparelho, tá? Quanto mais gigas, por exemplo, um celular de 256 gigas, né? É como se fosse uma cisterna, né? Com 256, cabendo 256 litros de água, tá? Então, assim, memória RAM é responsável por rodar várias tarefas em segundo plano, né? Rodar várias tarefas ao mesmo tempo e quanto mais memória RAM, mais eficiência, né? E já no armazenamento, né, gigas, né, aí sim é responsável por vários, né, como eu posso dizer, quanto mais gigas, né, mais coisa vai caber dentro do seu celular, tá? Agora, tudo isso, né, passa por uma coisinha chamada processador. O processador é o motor do celular, cara. Não adianta nada você querer rodar um Genshin Impact no talo com um celularzinho de R$500. O processador que ele tem, um processador fraquinho, não vai tancar, tá? O processador é o motor do celular, tá? Não adianta nada eu ter muita memória RAM e eu não ter um processador que aguente fazer tudo isso, né? Que aguente realmente, tá? A memória RAM é um comando, né? É como se fosse um comando. Eu estou clicando ali no aplicativo, quanto mais memória RAM eu tiver, mais rápido esse aplicativo vai abrir. Mas se o processador não acompanhar a quantidade de memória RAM, né, não vai servir de muita coisa. É todo um conjunto, tá? Por isso que eu sempre recomendo os processadores da Snapdragon, né? Mas enfim, tá? Então vale essa ressalva também, né? O processador ele é o motor do aparelho, tá certo? Então essas três coisas elas têm que andar em conjunto, tá? Então esse videozinho é bem simplesinho assim, só para explicar para você a diferença de memória RAM, de armazenamento e a importância, né? Porque o processador é o motor do aparelho, tá? E quando você for comprar um aparelho também, né? Procure ver reviews aí, né? Se o aparelho esquenta, se trava, se faz isso ou faz aquilo, tá? Eu tive muita dor de cabeça com um Poco X3 Pro por conta justamente disso, tá? E tô sendo muito feliz com o Poco F5 justamente por isso, tá certo? Então esse é o vídeo de hoje, forte abraço, valeu, fiquem com Deus, fui!